Boa tarde. Hoje eu tô aqui para gravar para meus amigos uma mensagem de Natal. Só que é uma mensagem que deve ter uns 20 minutos, aí quem tiver tempo vai escutando, tá bom? E a mensagem que eu queria falar hoje é sobre o plano perfeito. Então, o primeiro versículo que eu vou ler é João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, o plano perfeito de Deus começou com o nascimento de Jesus. Então, Jesus nasceu e habitou entre nós. Jesus veio para instituir uma nova aliança e o plano perfeito de Deus. Diz Hebreus 8, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, como é também mediador de uma superior aliança, instituída com base em promessas superiores. Então, o plano perfeito, ele veio acompanhado de promessas superiores e de uma superior aliança. Continuando, a antiga aliança, Deuteronômio 28, era uma aliança de bênçãos, mas de maldições. A cada pecado tinha que ser derramado sangue, a cada pecado a gente carregava maldições. Só que em Gálatas 3,13 diz, porém Cristo tornou-se maldição por nós e nos livrou da maldição imposta pela lei. Então eu quero te dizer que o plano foi tão perfeito. Jesus veio, e onde inaugurou o plano perfeito. E com a sua morte na cruz, foi consumado o plano perfeito, aonde ele levou na cruz toda a maldição que constava sobre nós. Todo pecado, toda doença, toda pobreza foi levada na cruz. Mas deve estar falando, nossa, eu não estou entendendo nada. Mas a gente vai entender. Então, continuando. Então, ao nascer, Jesus deu a graça, a nova aliança, que foi selada pela morte dele na cruz. Por quê? Em Hebreus 9,17 diz, portanto, um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Então, o testamento que Deus deixou para nós, as promessas superiores, a nova aliança, ela foi consumada com a morte de Jesus na cruz. E nós somos herdeiros dessa superior aliança. Na Bíblia, há o Antigo Testamento, que fala de uma antiga aliança. E nessa antiga aliança, vamos lembrar, hoje a gente tem promessas superiores, uma nova aliança, mas na antiga aliança, o Mar Vermelho se abriu, saiu água da rocha, quando o povo estava com sede. Josué fez uma oração, ele estava numa batalha, ele fez uma oração, porque se anoitecesse ele perderia a batalha. Ele orou para Deus não deixar anoitecer, e não anoiteceu. Foi um dia mais longo, o mundo parou por amor a Josué, por causa de uma oração. Várias mulheres estéreis deram à luz. O povo no deserto foi alimentado com maná que caía do céu, com codornizes. Havia uma nuvem que protegia eles durante o dia na caminhada no deserto, e havia uma chama de fogo que protegia eles à noite, e a ave protegia. Isso está em Êxodo 13. Quando Jesus andou aqui na terra, muitos cegos enxergaram, paralíticos foram curados, coxos, mortos ressuscitaram. E eu quero dizer, com a morte de Jesus, nós herdamos uma aliança superior a tudo isso. Tudo isso eles viveram, e a nossa é superiores promessas. Nós ganhamos um plano perfeito. E acho que a gente pode lembrar isso no Natal. Jesus nasceu, foi o início do plano. E quando ele morreu na cruz, foi consumado o plano. A nova aliança foi selada com o sacrifício de Jesus na cruz. Em Hebreus 9 diz, por isso mesmo, ele é mediador de uma nova aliança, a fim de que, pela sua morte, houve a remissão das transgressões que haviam sobre a primeira aliança, para que a gente receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, isso eu já li, há necessidade que intervenha a morte do testador. E aqui está dizendo no versículo 18 de Hebreus 9, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Jesus morreu na cruz para validar o plano perfeito, para nos entregar promessas de uma vida abundante
E diz aqui, em Hebreus 10, no versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a mente deles escreverei, acrescentou. Também de modo nenhum lembrarão dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há mais oferta pelo pecado. O que ele disse? Quando nós perdoamos, a gente vai lembrar dessa aliança, a gente vai pedir perdão. E pronto, não precisa de sacrifício, não precisa de oferta, que nem antigamente, que pecou, tem que fazer oferta. Não, a gente vai pedir perdão e seguir o nosso caminho. Nada de carregar peso. Diz aqui a palavra, então, nessa nova aliança, a gente vai ter um coração novo, a gente vai ter uma mente nova, a gente vai esquecer das coisas que ficaram para trás e olhar para frente. Pelo sacrifício dele, nós somos purificados, nós somos renovados, nós somos santificados. 2 Pedro 14 diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livramos da corrupção das paixões desse mundo. Essa nova aliança nos foi doadas preciosas e muito grandes promessas, para que a gente tenha a natureza divina. Nós temos a natureza divina em nós, nesse plano perfeito. Como a gente leu, na antiga aliança eles viveram coisas sobrenaturais. Imagina nessa nova aliança. A palavra de Deus diz, então, nesse plano perfeito, está escrito em Gálatas 3,13, ele tornou-se maldição por nós. Está escrito no plano perfeito, então ele levou a maldição que era imposta pela lei. Está escrito em Isaías 53 que ele tomou nossas enfermidades, levou nossas doenças, pelas suas feridas nós fomos sarados. Está escrito que ele cancelou toda a dívida que constava contra nós. Tudo que era prejudicial ele removeu, encravou na cruz. Ele despojou, ele venceu todo principado e potestade e expôs eles, triunfando deles na cruz. A palavra de Deus diz em João capítulo 10, que ele veio para nos dar vida em abundância. Então, nesse plano perfeito, a gente tem vida em abundância. Nesse plano perfeito, em Apocalipse 21, está dizendo que está tudo feito. Em Gênesis 2:2 está dizendo que a obra está terminada. Em Hebreus 4 está dizendo que as obras estão concluídas desde a fundação do mundo. Eu quero dizer que tudo que você precisa já está pronto, já é. Nesse plano perfeito é seu. Antes de você nascer, já havia escape para todas as situações que o diabo intentaria contra a sua vida. A palavra de Deus diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. A palavra, então nós que damos lugar. Nós que damos lugar. Por quê? Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. A gente conhece a verdade e a gente fala, opa, eu não vou falar mentira. Eu não vou temer. Porque Deus fala para não temer. Eu não vou me preocupar. Eu não vou ficar ansioso. Porque a gente fica dando lugar ao diabo. E continuando, olha o que diz aqui. Em 1 Pedro 5:8-9. Ele fica, olha, o diabo inimigo de vocês está ao derredor como um leão, rugindo, procurando quem ele possa devorar. Ele procura quem ele possa devorar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem é gerado de Deus, o maligno não toca. E quando você conhece a verdade, você é liberto. Então diz, olha, ele procura quem ele possa devorar. E fala assim, resistam-lhe na fé. Permanecendo na fé. Vem a situação e a gente faz o quê? Eu sei que eu tenho querido. Eu sei que eu tenho uma aliança superior. Eu sei que ele manda anjos ao meu respeito. Eu sei que a mão dele me cerca por trás, pela frente, sobre mim coloca a mão. Eu sei que meus filhos são felizes. Eu sei que eu tenho grande paz. Eu sei que já está tudo pronto. Eu sei que eu sou mais que vencedor. Essa é a posição de fé. A palavra diz sobre o escudo da fé, que apaga o dardo inflamado do inimigo. Diz aqui, ó, Tiago 4:7, resistam ao diabo. Efésios 6:16, o escudo da fé.
E diz, como eu já disse em 1 João 5,18, quem é gerado de Deus, o maligno não toca. A nossa vitória está em permanecermos na fé. A Bíblia diz, aqui Isaías 51,8, a minha vitória será total e o meu poder durará para sempre. A vitória é total, diz a palavra. 1 Coríntios 15,57, Ele nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Romanos 8,37, nós somos mais que vencedores. Esse é o plano perfeito. Não há erro quando a gente conhece. A palavra de Deus diz que a gente chama pela fé. Romanos 4,17, chamamos as coisas que não são como se já fossem. Como assim? Como eu chamo o que não são como se já fosse? Eu vou dizer, você recebe um laudo médico. O laudo diz que você tem algo incurável. Só que você vai chamar pela fé o que você não está vendo. Como assim? O que está escrito na Bíblia? Está escrito que pelas pisaduras dele eu fui sarado. Está escrito que pelas feridas dele eu fui sarado. Está escrito que certamente ele levou todas as enfermidades na cruz. Está escrito que ele é o Deus que sara. Então, como eu chamo a existência? Pai, eu sei que eu sou sarado. Esse laudo está escrito isso. Mas eu vivo pelo que está escrito na sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. E está escrito que eu sou sarado, que você já levou as enfermidades. E eu vivo como se fosse. Eu estou plenamente convicto. Há uma diferença entre esperança e há uma diferença entre fé. Esperança, eu espero um dia ficar sarado. Fé eu sei que ele levou as enfermidades. Então, mesmo eu tendo esse sintoma, mesmo esse papel dizendo isso, eu prefiro crer no que está escrito na palavra, no que ele disse. E isso é fé. E Deus, ele não despreza a fé. A fé, ela tem a resposta dela. Ela tem a resposta. A gente chama a existência. Eu recebi essa frase do Espírito Santo, que a medicina celestial, ela é completamente curativa. Porque eu falo, como médica hoje, algumas situações, pelo meu livro, diz que não tem jeito. Mas o livro do médico dos médicos diz que ele levou. E eu estou plenamente convicta da palavra de Deus. Então a medicina celestial, ela é completamente curativa. Quando há uma cura espiritual, e ela é fantástica, porque quando há cura espiritual no espírito, porque a palavra ela age no espírito. A palavra é cortante, separa a alma do espírito e age ali. Quando essa palavra penetra no espírito, como uma espada de 2 gumes. Ela não resolve só a doença, só o problema que você está no corpo. Ela resolve todas as áreas da sua vida. É uma completude que há na palavra. 1 Coríntios 2,5. Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu não me apoio no que o Dr. Google diz. Eu não me apoio no que o laudo diz. Eu não me apoio no que pela minha mente humana o meu livro disse. Eu me apoio no que Deus diz. Eu não me apoio no meu próprio entendimento, em sabedoria humana. Eu me apoio na palavra de Deus. Porque nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Ah, mas eu vejo a feridinha. Mas eu vivo pela fé. A fé é a certeza do que eu espero. Mesmo que eu seja provada pelo que eu estou vendo. Eu sei que eu sou curada, mas eu vejo a ferida. Mas eu sei que eu sou curada. E eu vou permanecer na palavra. A fé, ela está no tempo presente. A fé não é eu espero um dia ficar curada. Eu espero um dia meu filho se livrar do vício. Eu espero... Não, a fé é hoje. A fé diz a palavra. Aqui, ó. Em Hebreus 11 diz, a fé é a certeza daquilo que eu espero. A fé é hoje. Eu tenho certeza. A fé é você andar plenamente convicto, que nem está em Romanos 4,21. Eu ando plenamente convicto que ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Filipenses 1,16. Eu estou plenamente convicto que aquele que iniciou a boa obra vai concluir. Aquele que começou vai concluir. Romanos 14,5, eu estou plenamente convicto na minha mente. Quando Jesus passou com seus discípulos, procurando figo, e ele não achou, ele decretou que essa planta seque, porque não tinha figo ali, e eles foram embora. Quando eles voltaram, a planta estava seca. Os discípulos falaram, mas mestre, você viu, secou? Aí ele falou, agora que vocês acreditam que secou, agora que vocês estão vendo seco, a fé é você acreditar quando a palavra foi lançada. Quando Jesus fala, quando Deus lançou a palavra, já é. Quando a palavra de Deus vem, muitas vezes a palavra é como se fosse uma semente.
Ah, eu estou plenamente convicta que ele falou que certamente ele levou as enfermidades na cruz. Eu estou plenamente convicta o que está escrito, que meus filhos são felizes, que grande paz são sobre meus filhos, que eles são luzeiros nessa terra. Você lança a palavra, você lê a palavra, você está plenamente convicto. Mas aí passa um mês. Vou falar o caso daquela feridinha assim, tô com aquela feridinha. Aí passa 2 meses, 3 meses. Aí passa 1 ano. E a feridinha tá ali. Tem gente que esmorece a fé, mas persevera na fé, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando a gente lança a semente e insiste em regá-la todo dia. Não, eu estou plenamente convicto, ele levou a enfermidade na cruz. Pelas pisaduras dele eu fui sarada. E vai lançando todo dia, vai regando. A semente, ela começa a crescer para baixo. Começa a dar raiz, começa a crescer. E aí, você não tá vendo, e você fala, eu falei 1 mês, eu falei 1 ano, e tá aqui, eu não melhorei, o sintoma tá aqui. Só que a raiz está nascendo e você não está vendo. Se você parar de regar, a planta que estava crescendo ali pode secar. Então continua, que no tempo certo ela vai nascer. Só que você já sabe, você é plenamente convicto. E aí continua aqui em Romanos 14:5. Estou plenamente convicto em sua própria mente. Não há dúvida na fé. Eu não espero um dia. Fé é. E este é o dia que o Senhor fez. Este é o ano aceitável do Senhor. Este é o momento para você se posicionar em fé e receber esse plano perfeito que foi feito por amor a mim e a você. Naquela cruz, cada ferida dele foi para que ele nos libertasse das nossas. Cada dor que ele sentiu foi para nos libertar das nossas. Aquilo tudo foi para nos libertar daquelas maldições da lei. Que você errava e viu uma maldição sobre você. E maldição da lei é também essas doenças familiares, situações familiares. Na minha casa todo mundo é alcoólatra, por isso que eu bebo. Meu pai bebia, meu avô bebia. Na minha casa todo mundo teve câncer. Na minha casa todo mundo teve essa doença autoimune. Na minha casa... Isso foi levado. Quando você toma posse, você conhece a palavra, você é liberto. A maldição é quebrada através da sua vida, da sua fé, de aceitar Jesus, reconhecer o sacrifício que ele fez. E continuando, Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Este é o dia que ele fez. Deus, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Hoje, encorajem-se uns aos outros. Hoje, você diz em Deuteronômio 4:39, você saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor Deus, só o Senhor é Deus, é em cima no céu, embaixo na terra, em outro lugar. Josué 23:14 diz, eis que eu vou hoje. É hoje. É hoje com essa mensagem que vai haver uma transformação, que o plano perfeito vai começar a fazer, você vai ver o plano perfeito fluir na sua vida, que você vai perceber que está tudo pronto, que não é para você estar nessa situação, que a gente vive pela fé, não pelo que vê. Não se apegue no que o diabo está tentando te mostrar como verdade. Não aceite os dardos inflamados. Apareceu uma situação, a primeira posição nossa é buscar o Senhor de todo o coração. Então, o plano perfeito é para que hoje tenhamos conhecimento que nós somos perdoados dos nossos pecados. Você errou, é só falar, Deus me perdoa. E de coração, tentar não errar mais e seguir em alegria. O plano perfeito foi, levou toda a maldição. Toda a maldição que constava sobre a sua família foi levada naquela cruz. Você foi liberto de todas as doenças, porque ele certamente levou todas as doenças naquela cruz. Você foi liberto de toda a dívida que constava contra você. Você foi liberto da pobreza. Está tudo consumado, está tudo pronto. Você tem que tomar posse dessas promessas superiores, dessa herança. Hoje, eu trouxe o melhor presente de Natal que eu podia para vocês. Eu trouxe o próprio Jesus. Porque a palavra diz que o verbo, a palavra se fez carne. Jesus era a própria palavra. E eu trouxe Jesus em forma de palavra para soprar em vocês um ânimo novo nessa data. Que essa data simboliza um plano perfeito de um Deus que te ama, que quer que você tenha vida em abundância. João 6,68 diz, só Ele tem palavras de vida eterna.
A Bíblia diz, como eu já falei aqui em João 8,32, que a gente conhecerá a verdade e ela nos libertará. Então hoje é o dia de vivermos a abundância que Ele veio para nos dar. Hoje é o dia da gente acessar as muito grandes e preciosas promessas superiores. Hoje é um dia de libertação e salvação sobre a nossa vida e a nossa família. Hoje é um dia da gente tomar posse do que já é nosso. É hoje que nós e nossa família serviremos ao Senhor. É hoje o dia de fazer valer a pena o sacrifício que Deus fez por nós. A palavra de Deus diz em Ezequiel 12:28. Não haverá mais demoras. O que eu disse vai acontecer. O que Ele disse vai acontecer. Já é. Ele se move por fé. Temos que crer no que está escrito. O plano perfeito. Em Oséias 6:3 diz: então, conheçamos e prossigamos em conhecer. A gente tem que buscar o Senhor de todo o coração. Conhecer e prosseguir a conhecer. Filipenses 3:13 e 14 diz: irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esquece das coisas que ficaram para trás e avança para o alvo. Eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A gente nasceu para reinar em vida, diz a palavra, Romanos 5. Pois nós reinaremos em vida por meio de Jesus. Reinaremos em vida. Ele habita em nós. Ele foi para o Pai e deixou o Espírito Santo habitando em nós. Porque Ele reina em nós, reina através de nós. Hoje, Hebreus 12 diz que haverá uma remoção das coisas abaladas. Tudo que está abalado na sua vida será removido. Para que tenham sido feitas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. E a gente vai receber, nessa tarde, um reino inabalável. Então Deus está falando aqui em Hebreus 12, que vai haver uma remoção das coisas que estavam abaladas na sua vida e são substituídas pelas não abaladas, que elas vão permanecer as não abaladas. E haverá um reino inabalável, nós estamos recebendo um reino inabalável. A palavra de Deus diz que nós seremos conservados em perfeita paz. Está escrito que a alegria dele vai ser completa na nossa vida. Está escrito em Hebreus 12, 1b, que Deus vai nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E a gente vai correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, essa mensagem que eu estou mandando de Natal para vocês é para dizer que há um plano perfeito. Que Deus, Ele não falha. Que nenhuma palavra dele caiu por terra. A palavra dele não falha. Você pode ver um fato, uma coisa. Mas todo fato, o médico dá um laudo. Mas pode estar errado. Mas a palavra de Deus nunca falha. Nunca está errada. E Ele falou que certamente levou todas as enfermidades. E Ele falou que a maldição que constava sobre você foi levada na cruz. E Ele levou a pobreza, suas dificuldades, suas dores. Só que a gente tem que estar plenamente convicto. Plenamente convicto que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você tem que pensar no que foi dito na palavra. Que nós não vivemos pelo que nós vemos, mas vivemos pela fé. Nessa véspera de Natal, eu venho trazer para você Jesus em forma de palavra, para te dizer que eu não sei o que você está passando, mas que eu tenho um Deus poderoso para virar esse cativeiro, para mudar toda a história, para te dar vida em abundância. Até o dia 31 foi revelado no meu coração que é o tempo da completude, é o tempo do completo e do perfeito. Deus vai completar uma boa obra na sua vida. Se apega nessa palavra. E 2024, o ano do extra de Deus, do extraordinário. Ele vai te surpreender com além do que você precisava. Então, a conclusão desse plano perfeito do Senhor. Então, qual foi o plano perfeito? O plano perfeito foi que Jesus nasceu para iniciar esse plano. E quando ele morreu na cruz, nós herdamos uma aliança superior, promessas superiores,
Na antiga aliança, eles viram aquelas coisas sobrenaturais. E hoje tem promessas maiores, superiores sobre a nossa vida, que a gente tem que tomar posse. Nós somos luzeiro nessa terra. Nós temos que andar para fazer diferença na vida das pessoas, para levar amor, para levar essa palavra que é cortante, separa a alma do espírito e que age. Quando acontece, essa palavra toca na parte espiritual, ela não sara só o corpo, mas ela sara todo o ambiente ao seu redor. Aonde você pisa, você leva a luz, você leva a resposta. E esse é o plano perfeito. Que nós sejamos resposta. Nós estamos completamente no reino inabalável e sejamos resposta para cada pessoa que passar na nossa vida. Então eu declaro que essa palavra, eu vou orar por você agora para finalizar, e esse é o melhor presente de Natal. Pai, eu me encontro em sua presença, e a cada pessoa que conseguir ouvir essa mensagem até o final, eu declaro a mente de Cristo, o capacete da salvação, a mente blindada contra as informações, contra as setas do diabo, Senhor. A mente blindada, a mente de Cristo, a saúde divina, o sangue de Jesus. Nós somos imagem e semelhança do Pai, nós temos o DNA de Jesus, nós somos perfeitos, nós somos feitos pela mão do Criador, não há erro em nós. Nós somos santificados, nós somos benditos, nós somos grandemente abençoados. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho. Eu declaro que a tristeza que pesava no seu coração agora vai ser convertida em alegria, que a maldição que está sobre a sua vida seja convertida em bênção, que você é gerado de Deus, que o maligno não te toca. Eu declaro isso sobre a sua vida. Eu declaro óleo de alegria. Eu declaro paz que excede todo entendimento. Eu declaro Natal abençoado, completo. Declaro que essa história de que, porque eu perdi um parente, porque isso, porque aquilo, eu já não quero mais Natal, não quero árvore de Natal, é uma data triste. Não! Natal é uma data feliz. É uma data do plano perfeito. É uma data que o Redentor, Deus se fez, ele nasceu aqui na Terra para comemorar isso. É uma data para comemorarmos o plano perfeito. Mas minha vida não foi perfeita até agora. Mas a partir de agora é. Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então é uma data feliz. É uma data de alegria. É perfeito, está pronto, está consumado. É plenitude sobre a sua vida. É se basear na palavra. Então eu declaro em nome de Jesus. Você chegou até aqui nessa palavra. Eu declaro realmente a completude. Declaro que você reinará em vida. Declaro a sua família grandemente abençoada. As bênçãos do Senhor te seguirão e te acompanharão. Em nome de Jesus. Então, eu quero dizer um Feliz Natal. E que se você tem isso no coração, de ser uma data triste, não. É uma data de plenitude. Porque Deus está fazendo coisas novas. As coisas abaladas estão sendo retiradas. As não abaladas permanecem. E você vai viver o infinitamente mais do Senhor. Se sua vida foi difícil até hoje, foi triste até hoje, Deus escreve uma nova história. Eis que Ele faz nova todas as coisas, que não haverá lembrança das antigas, e você alegrará e regozijará com o que Ele está fazendo agora. Um tempo novo, um tempo de promessas superiores, um tempo de abundância. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, um Feliz Natal. Lembra que essa data é a data do plano perfeito, da consumação do plano perfeito. Jesus nasceu. Jesus nasceu e Ele morreu por amor a você, para que a gente tivesse acesso a um reino nessa terra, em vida, reino de paz, justiça e alegria. Em nome de Jesus, amém.